Olá, quarto ano. Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? A tia espera que estejam todos bem. Nós estamos de volta para mais uma aula de religião, né? E somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá nessa tarde, não é verdade? De estarmos juntos, com saúde. Então, vamos começando a nossa aula de hoje, fazendo a correção da atividade da aula da semana passada, que tinha por título Jesus acalma a tempestade, tá bom? Então, a gente vai para a primeira questão. Gente, eu gostaria de pedir a vocês que quando vocês fossem assistir às aulas, né, que pegue o seu livro, porque sempre eu estou fazendo a correção no início da aula, devido à nossa aula só ser uma vez por semana. Então, nós fazemos a correção e entramos na aula seguinte. Então, é bom que você esteja com o seu livro, acompanhando a correção direitinho, porque aí você já vai observando, né? Se está tudo ok, tá bom? Então, nós vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: escreva na linha abaixo, o que disse Jesus ao subir num barco com seus discípulos. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Vamos para o outro lado, né? A segunda questão. Encontre no diagrama as palavras e completem as frases. Com certeza, todo mundo encontrou as palavras, né? Que seria travessia, dormiu, cansado, tempestade e repente. Então, a letra A. Durante a travessia, Jesus dormiu, pois estava muito cansado. Letra B. De repente, surgiu uma grande tempestade. Certo? Essa foi a segunda questão. Na terceira questão, copie o parágrafo do texto que explica por que todos estavam em perigo. Então, esse parágrafo do texto é o seguinte, ele diz que de repente surgiu uma grande tempestade e um vento muito forte começou a soprar, formar grandes ondas que lançavam água dentro do barco, de modo que todos estavam em perigo, certo? A quarta questão. Responda as perguntas abaixo. Letra A. Ao acordar Jesus, o que disseram os discípulos? Mestre, mestre, salva-nos, nós vamos morrer. Foi isso que falou para Jesus os discípulos, certo? A letra B. O que fez Jesus ao levantar-se? O que fez Jesus ao levantar-se? Jesus ordenou ao vento e à tempestade: silêncio, acalmem-se. Vamos lá na página 41, na questão de número 5, que diz o seguinte: circule a frase dita por Jesus após a tempestade. A letra A. Por que tanta alegria? Por acaso vocês não têm fé? Letra B. Por que tanto medo? Por acaso vocês têm fé? E a letra C. Por que tanto medo? Por acaso vocês não têm fé? Então, a gente observou que a resposta é a letra C, né? Então, vocês vão circular a letra C. Ok? A sexta questão. Desembaralhe as palavras e ordene a frase dita com admiração pelos discípulos. Escreva A na linha. Qual que foi a frase? Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Foi essa a frase dita pelos discípulos com tamanha admiração.
Quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? A sétima questão. Para você, quem é esse homem de quem os discípulos falam? De quem é? Sobre quem eles estão falando? De Jesus, né? Jesus, o Salvador, ok? Nós podemos falar o Cristo, o Messias, enfim, todas elas estarão corretas, ok, amados? Então, nós vamos para a aula de hoje, que se encontra na página 42, o nosso assunto é na página 42 e 43. O título da nossa aula de hoje é Jesus anda em cima da água, certo? Essa história ela está baseada em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. Adaptado, claro, né? Como sempre a tia explica para vocês. Então, vamos começando a leitura do texto? Numa tarde, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e atravessassem o mar para ir a Cafarnaum, enquanto ele despedia-se da multidão que o rodeava. Depois de despedir-se e mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, Jesus continuava ali sozinho e o barco já estava no meio do mar. As ondas batiam com força no barco porque o vento soprava ao contrário. Já era madrugada quando Jesus observou que os discípulos estavam cansados de remar, porque o mar ficava cada vez mais agitado. Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, não o reconheceram, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma! É um fantasma!" Estavam com medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu. Não tenho medo, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, socorro." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento, melhor dizendo, se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Certo? Nós fizemos a leitura do texto nas 2 páginas, né? No início do texto, nós observamos que Jesus ordena aos discípulos, né? No final de mais uma tarde, Jesus ordena aos discípulos que entrem no barco, atravessem o mar para ir até Cafarnaum. Então, o que a gente percebe da aula, dessa leitura? Que naquele momento, Jesus termina mais um dia de trabalho, né? O texto fala que ali ele se despede da multidão, manda a multidão embora e sobe ao monte para fazer a sua oração, para tirar o seu momento, né? O seu período de oração. E os discípulos, eles seguem viagem como Jesus ordena.
Só que a gente observa pela leitura do texto, né, que já em alto mar, já tarde da noite, Jesus ainda continuava orando e quando de repente ele lembra dos discípulos na viagem pelo mar. E Jesus percebe ali, né, que o mar está agitado, que o vento está soprando forte. Então Jesus vai ao encontro deles e realmente vê que eles estavam em perigo, né? Então Jesus vai ao socorro deles, né? Vai ao encontro para socorrer. E quando Jesus se aproxima do barco, né? Que eles verem aquele homem andando por cima da água, que nós olhando isso, né? De uma forma natural, não seria possível um homem, na sua naturalidade, conseguir realmente andar por cima da água, né? Então, os discípulos, eles se assombraram e perguntaram, né? Com um grande medo, na verdade. E eles afirmam, é um fantasma, né? Então, Jesus se aproxima deles e eles veem que é realmente Jesus, né? E eles ficam assustados. E logo ali Jesus diz para eles, né? Acalmem-se, coragem, sou eu, não tenha medo. Mas Pedro, ele duvida, né? Pedro, ele duvida. Aí ele fica imaginando, mas será mesmo que é Jesus? Será mesmo que é o Salvador? Então, Pedro faz uma prova, é um teste para saber se realmente naquele exato momento ali é Jesus que está andando em cima da água, né? E o que é que Pedro diz? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus ordena, né, que Pedro vá até o seu encontro. E Pedro começa a fazer esse percurso e logo Pedro começa a afundar. O que faltou em Pedro? Será o que foi que faltou em Pedro? Jesus diz para ele. O que Jesus disse para Pedro? Quando ele começa a afundar. Jesus pergunta para ele se ele não tem fé, né? Então, o que faltou naquele exato momento ali para Pedro foi a fé. Dele andar em cima da água e chegar até Jesus. Mas Jesus o encoraja, né? E Pedro chega realmente até Jesus. O que o texto nos repassa, né? O que nós podemos aprender com essa lição tão maravilhosa, com esse ensinamento tão maravilhoso? O que é que a gente pode aprender nessa tarde? O que é que nós podemos aprender? Que a fé, nós precisamos ter fé, né? Quando nós oramos, quando nós colocamos algum problema diante de Deus, quando nós fazemos as nossas orações, nós devemos ter fé, confiar que vai ser resolvido. Porque para isso nós oramos, né? Para ser resolvido o problema, nós temos alguém especial que vai fazer isso por nós, né? Então, a nossa fé. Tia, o que é a fé? A palavra diz que a fé é o firmamento das coisas que a gente não vê. Olha, só que para a gente olhar algo e acreditar, ter fé que ele vai acontecer, você vendo, né, com seus próprios olhos, é bem mais fácil. Mas que a nossa fé, ela deva ser, ou ela deva se manifestar, né? Ela deva acontecer em todos os momentos, naquilo que nós estamos vendo e também sobre aquilo que nós não estamos vendo. Então, quando a gente acredita, as coisas acontecem. Quando a gente faz as nossas orações com fé, você vai receber, né? Então, pela fé, nós, seres humanos, vivemos pela fé em muitas coisas que nós não conseguimos ver, mas apenas acreditamos que elas existem e que elas irão acontecer. Então, isso é fé. E o texto, ele ainda tem mais embaixo, né, uma passagem que diz o seguinte: Jesus nos ajuda a ter fé. Todos nós, seres humanos, temos
a fé. A nossa oração, que nós precisamos fazer todos os dias, é da seguinte forma, pedindo a Jesus que Ele acrescente, né, a nossa fé, porque todos nós já temos ela dentro de cada um de nós, né? Então nós só precisamos o quê? Colocar ela em ação e pedir a todos os dias que Jesus aumente a cada dia a nossa fé, tá bom? Então, a gente observou pelo texto, né, que os discípulos adoraram a Jesus verdadeiramente acreditando que ele era o Filho de Deus. Naquele exato momento, nenhuma dúvida eles tiveram, né? Quando viram Jesus andando por cima da água. Então, eles acreditaram, tiveram fé e reconheceram que era realmente Jesus, o Filho de Deus. Ok, meus amores? Então, a nossa aula fica por aqui, né? O nosso objetivo hoje é trabalhar cada dia mais a nossa fé. Nós podemos aprender a buscar mais, né? Acreditar mais, confiar mais nesse Deus que tudo pode fazer por cada um de nós. Com fé, a palavra diz que é possível, né? Nós agradarmos a Deus. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. A nossa atividade vai ficar na página 44 e 45, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.